Bom, continuando, né, esse vídeo agora é a segunda parte da explicação da Revolução Inglesa. Vamos falar da burguesia, né? A burguesia inglesa não era um tipo só de pessoa, né? Você tinha ali alguns tipos, né, dentro daquela burguesia inglesa. Você tem a burguesia urbana, que são aqueles burgueses que vivem nas cidades, e aí nas cidades eles estão ganhando dinheiro com comércio, eles são donos de empresas de navegação, né, transporte de mercadorias de um lugar para o outro, de um país para o outro, são donos de bancos. Essa é a burguesia urbana. Só que no campo também vai surgir um tipo de burguesia, né? São pessoas que estarão fazendo atividades agrícolas, mas com um pensamento burguês, né? Aquilo que a gente poderia chamar de um pensamento capitalista, né? De buscar o lucro, né? De fazer um tipo de produção que realmente esteja interessado ali em fazer parte do mercado, né? De alguma forma. Bem, essa burguesia no campo, essa burguesia rural, ela vai se dividir em dois tipos, né? O primeiro tipo é uma burguesia que tem uma origem na nobreza. Então são pessoas que, apesar de serem de famílias de nobres, elas escolhem viver como se fossem burgueses. Elas não querem viver como nobres, até porque muitos são às vezes filhos mais novos que não têm direito à herança, então acabam sendo deixados para trás dentro da própria família nobre deles. Então, esse pessoal nobre que vai passar a ser dono de terra na Inglaterra e vai trabalhar ali buscando lucro, seja, vivendo como um burguês, esse pessoal vai ser chamado de gentry, tá? Gentry. Então, pensou em gentry, é um burguês da área rural, mas que tem uma origem nobre, né? Ele tem aquilo que a gente vai chamar de um título de nobreza. Mas tem aqueles que não são de famílias de nobres, né? São pessoas comuns que conseguiram um dinheirinho, compraram uma terra e estão lá trabalhando na terra deles, né? São pequenas propriedades. Esse pessoal, sem título de nobreza, dono de terra, vai ser chamado de ieomen. Tá? Então são nomes estranhos e que é bom vocês se adaptarem a eles, porque esses nomes caem em provas, caem em concurso, Enem, então fica de olho. Gentry, título de nobreza, está lá na terra. Ieomen, sem título de nobreza, está lá na terra também trabalhando. Os dois são burgueses. Continuando, aí essa parte dos Ieomi, da gente, como é que eles surgem? Né? Eles vão surgir em um processo que ficou conhecido como cercamento dos campos, ou enclosures. O que é isso? Vocês devem lembrar dos feudos. Você lembra dos feudos? Então, os feudos pertenciam ao senhor feudal. O senhor feudal tinha um feudo enorme, e aquele feudo era dividido em várias partes. Uma das partes era chamada terra comum. Essa terra comum, os senhores feudais permitiam que os seus servos usassem para o que os servos quisessem, né? Eles podiam criar galinha, criar porco, plantar um legume ali. Então era basicamente a subsistência desses servos que eram extremamente miseráveis, tá? Eles viviam numa miséria total. Acontece que muitos senhores feudais, passando necessidade, né, os seus feudos não estavam lucrando quanto eles precisavam para manter o seu padrão de luxo, esses senhores feudais começaram a vender parte de seus feudos. E a parte que eles vendiam era essa terra comum. Então, quando eles vendiam a terra comum, quem comprava, né, que era um burguês, aí se ele tivesse uma origem nobre, ia ser chamado de gentry. Né? Se ele não tivesse origem nobre, ia ser chamado de ieomen. Então ele comprava aquela terra, a primeira coisa que ele fazia, cercar. Ele cercava aquela terra e falava, agora essa terra tem outro dono, eu sou o dono, acabou, ninguém mais entra aqui sem minha permissão. Aqueles servos que viviam ali em volta, né, que usavam aquela terra comum, eles não podem mais usar aquela terra comum, né, eles ficam sem acesso àquilo. E muitos, em situação de extrema miséria, não conseguem mais se manter no campo, e aí vão ser obrigados a migrar, né, eles vão ter que abandonar o campo e vão procurar trabalho nas cidades. Por coincidência, nesse momento, as cidades estão crescendo graças às indústrias que estão surgindo. Né? Aqui já é um momento de início da chamada Revolução Industrial, e que vai estar muito ligado a essas terras que a Gentry e os Ieomen estão comprando, porque essas terras cercadas, né, o que a Gentry e o Ieomen, né, essa burguesia rural, o que eles vão produzir ali é algo destinado às fábricas nas cidades. Sendo que essas fábricas, principalmente, são fábricas têxteis, né? Eles produzem tecido.
E aí, essas terras cercadas, elas vão ser utilizadas principalmente para criar ovelha. E por que ovelha? Porque a ovelha produz lã, né? Aquele pelo fofinho, né, da ovelhinha. Então, aquilo é usado para fazer tecido. Então, eles pegavam aquela lã, mandava para as indústrias nas cidades, e aí você tinha já o cenário todo montado para a Revolução Industrial acontecer na Inglaterra, né, nessa época, e as indústrias ainda vão ter um benefício, porque tem muita gente saindo do campo, porque não tem mais acesso às terras comuns, que foram vendidas, foram cercadas, e essas pessoas vão ter que agora ir para a cidade trabalhar nessas fábricas que estão pegando essa lã dessas terras que foram cercadas, né, da produção da criação de ovelhas, e essa lã vai ser transformada em tecido. E temos, então, o início da Revolução Industrial. Vamos continuar no próximo vídeo, como eu falei, para não ficar muito pesado.